Olá, aluno! Seja bem-vindo a esta quarta aula da disciplina de Cálculo Diferencial e Integral 4. Eu sou a professora Alessandra e nessa aula nós estudaremos outros tópicos envolvendo o cálculo vetorial e observando em quais situações nós podemos aplicar esse tipo de cálculo. Para quem está realizando então a mediação via Skype, segue no quadro qual é o endereço para o envio de contribuições, também o envio das dúvidas. Então, nessa aula, nós vamos prosseguir com o estudo dessa parte do cálculo, que envolve as funções vetoriais, que envolve a descrição vetorial de regiões tanto no plano quanto no espaço. E os nossos estudos serão orientados por alguns questionamentos. Como que nós podemos calcular integrais sobre superfícies? Que relações podemos estabelecer entre as integrais de superfície e as integrais triplas? E existe relação entre os teoremas do cálculo vetorial? Então, o objetivo nessa aula é investigar essa outra forma de se calcular integrais. Ao invés de se calcular uma integral sobre uma determinada região específica, envolvendo intervalos nos eixos coordenados, nós vamos calcular integrais sobre superfícies. Então, a superfície é descrita por uma certa equação, seja ela vetorial ou mesmo uma equação cartesiana, e nós iremos observar como calcular agora as integrais de funções sobre essas regiões. Nas integrais de linha, já vimos que nós podemos calcular integrais de funções sobre curvas, sejam elas no plano, sejam elas no espaço. Então, nós adequamos essa curva, avaliamos parametrizações, adequamos a função em estudo, de modo a associar esse cálculo com o cálculo de uma integral definida ou de uma integral dupla. Então, nas integrais de superfície, nós temos algo semelhante. No entanto, a região de integração agora é uma superfície no espaço, então nós precisaremos descrever corretamente essa superfície, associar a função a essa descrição da superfície e identificar como que nós calculamos esse tipo de integral baseado nos conhecimentos que nós já temos em relação às integrais duplas e também às integrais triplas. Para isso, nós precisaremos de alguns conhecimentos prévios, relativos a operações básicas, matrizes, determinantes, funções de uma variável e de duas ou mais variáveis reais, o estudo dos limites, continuidades, as derivadas e integrais, também em relação aos vetores, espaços vetoriais, as integrais de linha e os campos vetoriais. Então, alguns conhecimentos nós já empregamos na construção da integral de linha e nós observamos também a existência de campos vetoriais, que são aquelas funções que convertem pontos em vetores, um ponto de R2 e um vetor de R2, ou um ponto de R3 e um vetor de R3. Então, a partir desses conhecimentos, nós vamos investigar como definir uma integral de superfície, como calcular, como aplicar na resolução de problemas e que teoremas estão relacionados a cada um desses conceitos. Então, nesse estudo, nós vamos partir de uma situação. Imagine que você é o funcionário de uma indústria automotiva que desenvolve novas tubulações de fluido de freios, as quais serão instaladas na próxima geração dos veículos da fábrica. E você precisará atuar em um projeto realizando simulações e cálculos para estabelecer critérios de qualidade e de segurança para o sistema de tubulação mais o fluido dos freios. Então, todos os problemas serão baseados nessa indústria automotiva e principalmente na avaliação dos fluxos, de escoamentos, entre outros. Então, os nossos estudos serão organizados em 3 etapas. A primeira vai envolver o cálculo da massa do revestimento de um tubo de freio por integral de superfície. E com isso nós vamos definir essa integral e estudar as superfícies a partir dela. Em seguida, aplicar o teorema de Stokes e garantir o regime laminar do fluido. Então, conhecer esse teorema do cálculo vetorial e observar a relação dele com o escoamento dos fluidos. E, por fim, calcular o fluxo do fluido em um certo volume da tubulação pelo teorema da divergência, que também é um outro tema, teorema que diz respeito também ao cálculo vetorial. Então, nós temos diversos teoremas.
temos teoremas fundamentais de integrais de linha, teorema de Green, e agora nós vamos avaliar esses outros casos, o teorema de Stokes, o teorema da divergência. Então, considerando todo esse contexto, vamos iniciar os nossos estudos. Olá, tudo bem? Espero que esteja gostando dessa aula. Como você pôde perceber, é muito importante estudar o conteúdo da pré-aula no ambiente virtual, antes de conhecer e resolver as situações problema. Vamos lá? As etapas para compreender e resolver as SPs são simples e facilitam os seus estudos. Primeiro, é necessário conhecer e interpretar os detalhes da situação problema, entender onde se passa a situação, quais agentes estão envolvidos e quais recursos estão disponíveis. Depois, é a hora de problematizar a situação apresentada, que são baseadas na realidade de mercado. E isso significa que seu desafio foi elaborado com base nas informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano da sua área. E por último, você vai solucionar as problemáticas. Para isso, você deve utilizar dos conceitos e das teorias vistas nas pré-aulas. Ficou claro? Então o desafio está com você. É hora da SP1. Caso surja um ponto de interrogação, você pode sempre acessar o fórum e enviar suas dúvidas, ok? Bons estudos e até mais! Então, no contexto de atuação na indústria automobilística, vamos conhecer qual é a primeira tarefa a ser realizada. Então, você e a sua equipe estão desenvolvendo um novo material de revestimento para uma tubulação de freio que vai ser instalado em uma parte específica do sistema, como na conexão entre o tubo e a pinça de freio. E nessa etapa, será necessário calcular a massa, sabendo que a densidade do material aumenta linearmente em relação à sua posição ao longo do tubo. Então, a densidade vai depender dessas dimensões do material, as dimensões do objeto, a partir do qual nós estaremos avaliando a região de integração. Suponha que o tubo esteja orientado na direção do eixo X, que ele possui um raio de 5 milímetros e esteja limitado pelos planos x igual a 0 e x igual a 4 menos 0,5y. Vamos observar na câmera de documentos uma representação para essa superfície. Então, nós temos um cilindro e ele está limitado entre dois planos. Então, aqui nós temos o cilindro ao longo do eixo X e a nossa região de avaliação está localizada entre esses dois planos. Um plano exatamente perpendicular, passando por esse cilindro, enquanto que o outro é um plano inclinado. Então, essa é a região que nós vamos estudar, a região interna entre esses dois tubos e em relação ao cilindro. Nós vamos avaliar a massa do revestimento nessa região, de acordo com os requisitos apresentados anteriormente. Bom, quando nós queremos estudar a massa de um certo objeto e nós conhecemos a sua densidade, nós conseguimos, por meio do cálculo de integrais, a integral da função densidade vai fornecer a massa daquela região, no caso, daquela superfície no espaço. Então, isso é estudado em integrais duplas e integrais triplas, e agora nós vamos observar como avaliar essa massa a partir de uma integral de superfície. Mas antes de definir a integral de superfície, nós precisamos estudar a superfície, de modo análogo como nós realizamos na integral de linha. Então, eu preciso de uma parametrização na superfície. Então, ela depende de 3 variáveis. Eu vou organizar a representação dessa superfície para que ela dependa apenas de 2, que serão os 2 parâmetros que irão descrever essa região. Então, vamos ao quadro definir uma superfície. Então, uma superfície no espaço, ela é descrita como um conjunto de pontos com 3 coordenadas que satisfazem a uma certa equação na forma f de x, y, z é igual a 0 e essa função é contínua. Então, um exemplo que nós temos é a esfera. Então, a esfera centrada na origem de raio 1, ela vai descrever um tipo de superfície. E aqui nós temos a representação implícita para todos os pontos que pertencem a essa superfície. Implícita porque eu não expresso uma variável em função das outras, mas eu articulo as 3 entre si, de modo a identificar
quais são os pontos que vão pertencer a essa região. Então, essa é uma forma de se representar essa superfície. Mas eu quero uma representação que não dependa de 3 variáveis. Eu quero reduzir a quantidade de variáveis. Então, eu vou trabalhar com o processo de parametrização. Na curva, nós tínhamos um único parâmetro que possibilitava a descrição de todos os pontos. Na superfície, nós estamos em uma dimensão maior, do R2 para o R3. Então, eu preciso de um parâmetro a mais. Por isso que a expressão que vai caracterizar essa parametrização, ela é semelhante ao que nós tínhamos da curva, mas agora com o acréscimo de mais um parâmetro. Então, uma superfície pode ser parametrizada por 2 parâmetros, no caso, parâmetros U e V, que vão variar em um certo domínio D, que é uma região plana, é uma região no R2, e a representação paramétrica vai ser dada a partir de uma equação vetorial, que é uma equação que leva os parâmetros em um vetor. Então, qual que é a ideia? Eu vario os parâmetros dentro de uma região no plano e com essa variação eu consigo construir agora a superfície no espaço. Então, eu vou partir de uma região bidimensional e vou a uma região tridimensional, mas variando apenas 2 parâmetros. E aqui, no caso, foi o parâmetro U e o parâmetro V. Então, nós precisamos estudar um cilindro na nossa situação problema. Então, o nosso exemplo vai ser um tipo de cilindro. Aqui, o cilindro está representado com a sua altura sendo avaliada em relação ao eixo Y. Então, é um cilindro ao longo do eixo Y. E se nós considerarmos a interseção do cilindro com o plano XZ, nós vamos ter, no caso, uma circunferência centrada na origem de raio 2. Então, qual que seria a equação deste cilindro? X² mais Z² igual a 4. Se eu estou trabalhando com uma superfície no formato cilíndrico, eu posso retomar o estudo das várias coordenadas, dos tipos de coordenadas, e aplicar nessa situação as coordenadas cilíndricas, em que eu mantenho uma certa variável e as outras duas eu expresso a partir de raio e ângulo. Bom, esse cilindro, se nós formos pensar na base, ele vai ter raio 2, então o seu raio é fixo. A avaliação do que geralmente nós tomamos como sendo o eixo Z, no caso é o Y, porque é um cilindro ao longo de Y. Então, na parametrização dessa superfície, eu adoto o Y como sendo um parâmetro V. Já X e Z dependem um do outro, por causa da descrição da equação do cilindro. Então, eu vou chamar X de 2 cosseno U e Z de 2 seno U. Então, lembrando, as coordenadas cilíndricas, eu associo as coordenadas polares agora com uma região no espaço. Então, eu tenho embutido um par com coordenadas polares e mais uma terceira variável. Então, quando eu adoto essa representação, a equação vetorial deste cilindro vai ser 2 cosseno U I mais VJ mais 2 seno U. O V eu posso limitar se eu quiser apenas uma parte do cilindro. E o U vai ser o ângulo que vai descrever toda essa rotação em torno do eixo Y. Por isso que o U varia de 0 até 2π. Então, esse é um exemplo que nós temos de parametrização. Dependendo do tipo de superfície, nós podemos recorrer a alguns sistemas de coordenadas conhecidos, como é o caso das coordenadas cilíndricas e das coordenadas esféricas. Então, nós podemos associar aqueles tipos de coordenadas que, em geral, nós empregamos na integral tripla, agora na parametrização da superfície. Assim como tínhamos coordenadas polares nas curvas, nós temos as coordenadas cilíndricas e esféricas, agora na descrição da superfície. Então, a primeira etapa que nós temos para avaliar uma integral de superfície é estudar a região, estudar a superfície. Então, eu vou parametrizá-la, eu vou representá-la a partir de uma equação vetorial que depende de 2 parâmetros. Tendo parametrizado, agora nós vamos investigar como construir essa integral.
Então, vamos ao quadro. Na avaliação da integral de superfície, nós partimos da superfície, já com a sua descrição, e nós vamos supor, para simplificar o nosso estudo, que essa região de variação dos parâmetros, ela vai ser um retângulo. Essa região D é o que vai gerar a superfície a partir da equação vetorial. Então, seguindo a mesma ideia da soma de Riemann, que nós utilizamos na integral simples, as partições para definir integral dupla, tripla, aqui nós vamos particionar a região D em sub-regiões, sub-retângulos, e quando nós dividimos D nessas regiões, automaticamente nós estaremos dividindo também a superfície. A superfície que é gerada pela equação R, a equação vetorial, partindo do domínio D. Então, eu divido D e automaticamente eu divido essa superfície. O que seria a integral de uma função f sobre essa superfície? Ela vai ser avaliada como um limite de volumes que estão sendo construídos a partir dessa região no espaço. Então, é o análogo ao que nós tínhamos lá nas integrais duplas, nas integrais triplas. Então, eu vou particionando a região, eu calculo volumes, calculo áreas, e com a soma tendendo ao infinito, eu tenho a definição da integral. Então, essa é a definição da integral de superfície. Nós temos uma unidade de área, uma unidade ds. Na integral dupla, nós tínhamos um dA, que era o dx dy. Como nós queremos, de certa forma, associar essa integral de superfície a uma integral dupla, eu preciso adequar esse ds para que eu consiga substituir todos aqueles parâmetros, todos os limites de integração e conseguir uma integral dupla que descreva adequadamente essa região. O ds, eu posso dizer que seria os ΔS, as áreas de cada uma das sub-regiões construídas na superfície S. Então, em cada uma dessas regiões, que são regiões muito pequenas, eu consigo identificar vetores tangentes. Se ela é uma superfície descrita por uma equação vetorial, eu consigo identificar vetores tangentes em diferentes regiões. E por se tratar de uma região que eu posso aproximar por um paralelogramo, eu vou calcular a área desse paralelogramo, esse ΔSJ, por meio de módulo do produto vetorial, que é um conhecimento lá da geometria analítica. Se eu tenho um paralelogramo definido por vetores, o módulo do produto vetorial entre eles fornece a área do paralelogramo. Então, aqui é a mesma ideia. Só que quem são os vetores? São os vetores tangentes à superfície naquele ponto. Então, eu sei que a superfície é descrita por uma equação vetorial R. R depende de U e depende de V. Então, eu posso derivar R em relação a U e R em relação a V. Então, eu derivo a primeira componente em relação a U, multiplico por I, derivo em relação a U, multiplico por J, derivo em relação a U a terceira componente e multiplico por K. E realizo o mesmo procedimento. Note que são derivadas parciais, porque as funções componentes da equação vetorial R são funções que dependem tanto de U quanto de V. Então, considerando agora essa representação, então, esse módulo de produto vetorial multiplicado pelo ΔU, ΔV, vai ser o equivalente ao que nós tivemos na integral dupla, o dA. Então, é uma forma de manter a equivalência entre a integral de superfície, que é a integral de f sobre a região S, ds, com a integral dupla da função f, vezes o módulo do produto vetorial, dA. Então, o que caracteriza uma integral de superfície? Visualmente, nós vamos ter o mesmo símbolo da integral dupla, mas agora nós temos uma unidade de área, ds. E essa unidade de área vai ser equivalente a esse produto, entre o módulo do produto vetorial com a unidade de área agora lá na região D, lá no domínio dos parâmetros.
E onde que eu vou calcular essa integral dupla? Sobre o domínio dos parâmetros. Então, eu reduzi uma variável e agora eu calculo uma integral dupla associada àquela superfície. Mas sempre lembrando que eu preciso adequar a função f à parametrização que eu adotei. Se eu substituir a primeira componente por u, se aparecer x nessa função f, eu também vou substituir por u. Então, todas as modificações que eu realizo em uma certa parte, na superfície, que é a região que eu estou avaliando, eu preciso adequar também em relação à função. Então, é uma extensão do que nós estávamos vendo nas curvas, mas agora pensando em uma região tridimensional. Eu tenho uma superfície, então eu tenho dois parâmetros. Eu vou descrever por uma integral dupla. Como que eu adequo agora essa unidade de área em D com a unidade de área na superfície? Eu preciso acrescentar esse módulo de produto vetorial. Mas existem algumas situações em que nós não temos essa parametrização diretamente. Nós conhecemos a expressão da superfície e nós conseguimos construir essa parametrização a partir da equação que foi apresentada. Então, vamos ao quadro. Existem situações em que uma superfície é descrita por z igual a uma função g dependendo de x e y. Por exemplo, z é igual a x quadrado mais y quadrado. Então, eu construo a superfície dessa forma. Eu posso parametrizá-la. Quais serão os parâmetros? X e y. X eu assumo como o próprio x, y eu assumo como o próprio y, e z eu assumo como g de x e y, que já vai depender de x e y. Então, essa variável z eu vou expressar em função de x e y, partindo da equação da superfície. E com isso, ao invés de ter aquele módulo do produto vetorial, no caso, ele vai ser substituído por essa expressão. A raiz quadrada da derivada parcial de z em relação ao x ao quadrado, mais a derivada parcial de z em relação a y ao quadrado, mais 1, que são as derivadas da função g em relação a x e y. Então, essa expressão ela vai ser equivalente quando eu tenho uma situação dessa forma, em que eu conheço a expressão da superfície, que no caso é z em função de x e y. Então, eu utilizo essa mesma expressão que caracteriza a superfície como a parametrização para z. E aí nós temos a equação vetorial e agora o domínio de variação dos parâmetros é um domínio descrito para x e y. Então, ele está escrito tanto as variações de x quanto as possíveis variações de y. Então, uma integral de superfície é uma integral de uma função de 3 variáveis que nós calculamos sobre uma região tridimensional, sobre uma superfície no espaço. Então, eu quero associar essa integral com uma integral dupla. Eu preciso reduzir a quantidade de variáveis. Então, eu trabalho com essa parametrização, eu tomo uma região plana e, a partir dela, eu construo a superfície. Então, quando eu calculo a integral sobre a superfície, eu adequo essa representação para calcular agora uma integral sobre a região D, que é uma região no plano, por isso, associando a uma integral dupla. E é essa ideia que nós vamos aplicar na resolução do problema proposto. Então, nós temos que calcular a massa de um revestimento de uma tubulação. Essa tubulação é uma região no espaço. Então, eu vou avaliar uma integral da função densidade sobre essa região. Só que é uma integral agora de superfície, porque o domínio que eu estou avaliando vai ser uma superfície. Então, nós vamos determinar inicialmente a parametrização. Nós vimos que esse cilindro, ele é expresso, né, ele é representado em torno do eixo x. Então, se nós fôssemos avaliar na ideia de altura, a altura é medida em x. E em y e z, nós temos as projeções como sendo circunferências. Circunferências de raio 5 milímetros. Então, nós já vimos um exemplo de parametrização de cilindro, que era em relação ao eixo y. Como esse é em relação ao eixo x, eu vou manter x
igual ao próprio x, eu não vou acrescentar um novo parâmetro. No entanto, como y e z, se nós formos avaliar as projeções, nós vamos ter sempre a composição de uma circunferência de raio 5 milímetros, eu vou expressar a ideia de coordenadas cilíndricas, mais as expressões de ângulo, tanto para y quanto para z. Então, o x eu mantenho variando livremente. Y e z vão depender do ângulo θ, porque é em y e z que eu construo a circunferência. Posso pensar na base dessa região. Então, eu vou adotar o y como 5 cosseno θ e o z como 5 seno θ, porque eu tenho um raio fixo igual a 5 milímetros. O domínio, bom, se nós estamos avaliando todo esse cilindro em torno do eixo x, o ângulo θ varia de 0 a 2π, porque é a circunferência por completo, quando nós analisamos as projeções. Já x, como nós vimos na representação, varia entre dois planos. O plano YZ, o plano x igual a 0, e um plano inclinado, que é o plano x igual a 4 menos 0,5y. Então, as variações de x dependem de y. Só que eu alterei o y na superfície para 5 cosseno θ. Então, eu vou adotar também essa mudança na descrição do meu limite. Então, x vai variar de 0 até 4 menos 0,5 vezes 5 cosseno θ. Por isso, menos 2,5 cosseno θ. Então, eu utilizei a parametrização de y da superfície e acrescentei nesse limite avaliado para x. Então, eu tenho a representação da superfície, a representação como equação vetorial, e eu tenho o domínio D, que é o domínio de variação dos parâmetros. Eu tenho o parâmetro x, que varia em relação a essa altura do cilindro, e o θ, que varia em relação à sua base. E com isso nós conseguimos percorrer toda essa superfície. Se eu adequei a parametrização, no caso, para a superfície, para os limites, na integral eu também preciso trabalhar com a mesma ideia. No entanto, nós vimos que a densidade, ela depende de forma linear dessa variação no eixo x. Por isso que a função densidade ρ é igual a x. Só que no momento de parametrizar a superfície, nós assumimos o x como sendo o próprio x. Ele varia livremente entre os dois planos. Então, eu não preciso modificar essa função x, tanto na sua representação original, quando nós trabalhamos com a parametrização, o x assume a própria expressão x. Então, eu tenho a integral de superfície da função densidade sobre a superfície S ds. Então, eu preciso adequar agora e utilizar a integral dupla no cálculo dessa superfície, porque é o conhecimento que eu já tenho previamente. A função ρ, então, é x. A integral de superfície em relação a S é igual à integral dupla da função x vezes o módulo do produto vetorial entre os vetores tangente dx dθ sobre d. Quem que era a região D? É a região de variação dos parâmetros. Preciso avaliar quem é esse módulo de Rx e Rθ. Para isso, nós vamos calcular o produto vetorial inicialmente. Eu tinha a função R, que era dada por xi mais 5 cosseno θ j mais 5 seno θ j. Então, quando eu derivo em relação a x, eu tenho o vetor i. Quando eu derivo a equação R, que é a equação vetorial, componente a componente em relação a θ, eu tenho o vetor 0i mais o menos 5 seno θ j mais 5 cosseno θ k. Calculando o produto vetorial, nós aplicamos a mesma estratégia de cálculo de determinantes, no caso 3 por 3, nós vamos obter esse vetor resultante do produto vetorial como sendo menos 5 cosseno θ j menos 5 seno θ j.
Então, nós temos o produto vetorial. Eu preciso calcular o módulo desse vetor, que é a raiz quadrada da soma de cada uma dessas componentes elevadas ao quadrado. Só que quando nós elevamos ao quadrado, nós temos cosseno e seno. Nós vamos gerar cosseno ao quadrado, seno ao quadrado, e nessas simplificações, o módulo do produto vetorial será igual a 5. Então, é um módulo de vetor, só que nós precisamos utilizar uma identidade trigonométrica, que no caso vai gerar cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado do ângulo θ igual a 1, e gera esse módulo do produto vetorial constante. Tendo esses valores, agora nós substituímos na integral. Então, nós já tínhamos a integral dupla de x, módulo do produto vetorial, sobre a região D. Como x depende de θ, primeiro eu preciso integrar em relação a x. Então, a integral mais interna é a integral com a variação dos limites de x, da função ρ, que é o x, o módulo do produto vetorial, que é 5, dx dθ. 5 é constante, então eu posso multiplicar 5 pelas integrais e vou calcular agora as integrais, substituir os limites de integração, lembrando que é uma integral dupla. Eu calculo a integral mais interna, substituo os limites de integração. Aqui eu expandi um termo, porque está ao quadrado. Vou calcular agora a integral do resultado. Integro em relação a θ, substituo os limites de integração. E nesse caso nós vamos ter que a massa daquele revestimento é de aproximadamente 300,4 gramas. Então, nós avaliamos agora a massa de uma superfície por meio da função densidade e associamos a integral de superfície com uma integral dupla. Então, eu vou diminuir a quantidade de variáveis em estudo, expressando uma em função da outra, e com isso eu associo a integral que a princípio era sobre uma superfície, agora sobre uma região no plano, que é o domínio de variação dos parâmetros que descrevem a superfície. Então, essa é a ideia de cálculo de integral de superfície em uma região no espaço. E assim, nós concluímos essa primeira situação problema. Opa, e aí? Como você se saiu com a primeira SP? Com as dicas que a gente viu, nem ficou difícil, não é mesmo? Você percebeu o caminho traçado para obter uma solução satisfatória? Primeiro, você estuda os conceitos teóricos. Em seguida, você conhece e avalia a situação. E só então você tem conhecimento suficiente para se empenhar em resolver a situação-problema. Entendeu por que é importante fazer uso de todos os recursos do material didático antes de iniciar as SPs? No ambiente virtual, você encontra textos, webaulas e vídeos para enriquecer os seus estudos. Vamos para mais um desafio? Boa sorte na SP2 e até mais! Vamos agora conferir a segunda situação problema. Então, ainda em relação à indústria automotiva, que está desenvolvendo novas tubulações de fluido de freios, a segunda tarefa consiste na realização de simulações e cálculos com o objetivo de desenvolver um método para testar o regime de fluxo de um fluido dentro de um tubo de freio. Então, o objetivo é avaliar fluxo de fluidos, então escoamento de fluidos e as características desse tipo de escoamento. Para isso, vai ser considerado uma região, então um tubo, no formato cilíndrico, que possui raio 1 e expresso na direção do eixo Y. Então, ele é construído em torno do eixo Y. Nós vamos considerar a interseção dessa superfície com o plano Y igual a 4. Então, nós vamos tomar uma região no plano Y igual a 4, que vai ser a nossa superfície S, e na interseção entre o plano e a superfície, nós temos a formação de um círculo. Então, nós temos essas duas regiões. Temos uma curva, que é a parte externa, o contorno, podemos pensar, e a superfície, que é a parte interna. Nós temos o campo vetorial teste, então, nós temos a expressão desse campo no espaço, e o objetivo é avaliar
se o fluido está em regime laminar ou ele apresenta turbulências, apresenta rotações. Então, nós queremos estudar como que se dá esse fluxo do fluido atravessando aquela superfície. E para estudar esse problema, nós vamos recorrer a um teorema importante do cálculo vetorial, que é o teorema de Stokes. Então, ele possibilita o cálculo que vai fornecer informações a respeito de fluxo, a avaliação de fluidos, e ele é muito empregado na área da mecânica dos fluidos. Mas antes de definir esse teorema, nós vamos interpretar primeiro essa palavra importante, que é a palavra fluxo. Então, vamos ao quadro. O fluxo, ele é uma grandeza que representa a quantidade de fluido que atravessa a área de uma superfície. Então, ele mede essa passagem de fluido através de uma superfície que é fixada. Também é utilizado para medir a quantidade de campo que atravessa uma seção de área em um espaço. Então, a quantidade de campo, seja ele magnético ou elétrico, que vai atravessar uma certa região no espaço. E nós queremos avaliar esse fluxo. Nós temos uma superfície S, e nessa superfície S nós vamos definir uma área infinitesimal. Então, nós vamos tomar uma parte dessa superfície, então seria como se fosse a casca dessa superfície. Nós vamos tomar uma região muito pequena e nós vamos identificar um vetor normal a essa região. Então, é um vetor que é ortogonal a essa região. Além disso, nós vamos considerar que existe um campo vetorial que está atravessando essa área. Nessa pequena região que nós tomamos, o fluxo, o dφ, ele vai corresponder à projeção do campo F ao longo de N. F é um vetor, N também é um vetor. Então, quando eu projeto o vetor F em relação a N, eu vou ter a avaliação do fluxo exatamente nessa pequena área, infinitesimal, porque o seu comprimento é muito pequeno. Pensando na ideia da integral, que nós somamos infinitos valores, então aqui é a mesma ideia. Eu tenho infinitas regiões com esse pequeno comprimento, né? Porque nós vamos tender a zero as dimensões dessa região. E quando nós somamos o fluxo relativo a cada uma dessas partes, nós vamos ter o fluxo total, que é o fluxo do campo através dessa superfície. Então, a integral de superfície do componente normal de F sobre a região S. O que é esse componente normal? É a ideia que nós trabalhamos, a projeção de F em relação ao vetor normal, que é um vetor normal unitário, ele tem comprimento 1. Vai ser igual à integral de superfície desse campo F. Então, essa integral de fluxo, a integral do campo vetorial sobre a superfície é que vai fornecer esse fluxo, que vai permitir identificar essa quantidade de fluido que está atravessando uma certa região, que nesse caso é essa superfície. Então, o que é a integral de fluxo? É a integral de superfície que nós acabamos de avaliar. E como que nós avaliamos essa integral de superfície? Lembre-se que é a integral de superfície de um campo vetorial. Eu vou parametrizar a superfície da mesma forma como nós vimos anteriormente, e nós vamos integrar agora o campo F em relação a S com a unidade ds. Assim como nós tínhamos na integral de linha, eu adequava a minha função campo em relação à parametrização da curva e calculava um produto escalar com um vetor tangente, com uma derivada. Aqui é uma ideia semelhante, só que eu tenho a integral agora do campo vetorial, produto escalar, com esse produto vetorial entre os vetores tangentes a cada uma daquelas pequenas áreas que nós tínhamos na composição da superfície. Então, é o mesmo produto vetorial que nós avaliamos anteriormente, mas nós precisávamos naquela área, naquele momento, calcular módulo. Aqui não, nós vamos ter o campo vetorial, que é um vetor, o produto vetorial, que é um outro vetor, e quando eu calculo o produto escalar entre eles, eu vou ter um número. Então, eu vou integrar esse número, que no caso vai ser
uma função de duas variáveis. Mas qual integral que seria essa? É uma integral dupla sobre a região de variação dos parâmetros. Então, também quando eu estou integrando o campo vetorial na integral de superfície, eu consigo uma associação com uma integral dupla. Então, calcular a integral do fluxo do campo F nessa região S, atravessando a região S, vai ser equivalente a calcular essa integral dupla do produto escalar entre o campo e esse vetor RU, produto vetorial RV, que é um vetor normal à superfície, na região D, que é a região de variação dos parâmetros. Então, essa é uma forma que nós temos, análoga ao que nós tínhamos da integral de linha, mas agora na superfície, que possibilita a avaliação de fluxo. Mas ainda mais, quando nós temos esse objetivo de estudar o fluxo de um determinado fluido, de um campo vetorial, nós podemos empregar o teorema de Stokes, que também vai possibilitar esse tipo de estudo. Então, vamos ao quadro conferir. O teorema de Stokes, ele possibilita a comparação entre uma integral de superfície do rotacional do campo vetorial com uma integral de linha. Então, aqui nós estamos comparando a integral de superfície porque é uma integral ds sobre uma região S, do rotacional, que nós tínhamos como sendo um vetor, com a integral de linha do campo. Então, o teorema de Stokes, ele permite essa associação entre a integral de superfície do rotacional de um campo vetorial sobre uma região S com a integral de linha do campo vetorial em relação à curva C. Quem que seria essa curva C? Seria uma fronteira da superfície S. Então, o campo está atravessando essa superfície S e eu tenho uma certa fronteira nessa região. E essa superfície S tem que ser orientada, lisa por partes, com as fronteiras descritas por curva simples, os componentes do campo vetorial com derivadas contínuas. Então, são várias hipóteses que são acrescentadas a esse teorema. E qual que é a vantagem desse teorema? Ele possibilita a generalização do teorema que nós já estudamos, que é o teorema de Green. Então, nós conseguimos generalizar essa ideia. Além dessas representações que nós temos, nós já vimos outras formas de ilustrar esse integral de campo vetorial. Temos outra forma também para a integral do rotacional, comparando com o que nós já vimos de fluxo. Então, outras expressões que podem caracterizar esse teorema de Stokes. Então, é a integral de linha do campo vetorial em relação a C, ou a integral de linha da função f escalar com um vetor tangente unitário. Temos também a representação da integral de superfície do rotacional ou do componente normal do rotacional. Apesar das diferentes formas, todas essas expressões vão fornecer um único valor, vão fornecer esse fluxo sendo avaliado na região em questão. E quando nós temos campos conservativos? Nós sabemos que se a curva C ela é uma curva fechada, a integral de linha do campo sobre essa curva C não depende do caminho, depende do ponto final e inicial, que são iguais, portanto, a integral é nula. Foi uma das implicações que nós já estudamos. Isso quer dizer que também a integral de superfície do rotacional vai ser nula. Logo, o rotacional também vai ser zero. Então, há uma outra forma de se aplicar esse teorema de Stokes. Então, no estudo de campos conservativos, em curvas fechadas, eu já consigo uma certa agilidade no cálculo e eu consigo interpretar depois esse rotacional. Então, esse é o mesmo rotacional que nós já estudamos, estava associado lá o divergente também, quando eu quero aplicar um operador sobre um campo vetorial. Então, é a mesma expressão, só que agora nós estamos calculando a integral de superfície desse rotacional. Então, a integral do rotacional numa região tridimensional. Nós vamos conferir um exemplo da aplicação e depois nós vamos utilizar esse teorema na resolução do nosso problema.
Então, aqui nós temos que calcular uma integral de linha do campo vetorial f. Temos essa integral símbolo com esse círculo no centro, porque a curva C é uma curva fechada. Então, é uma integral de linha da função sobre uma curva fechada. Temos agora o campo f, e essa curva C, ela vai descrever um quadrado com as suas dimensões iguais a 2, localizada no plano z igual a 2. Com dimensões igual a 1, localizada no plano z igual a 2. Então, é essa curva que nós estamos avaliando. Nós vamos orientar essa curva no sentido anti-horário, porque é o sentido positivo, e nós queremos avaliar a integral de linha, só que nós vamos calcular a partir da integral de superfície. Qual que é a superfície que eu estou estudando? É essa região limitada pela curva e localizada no plano z igual a 2. Então, eu vou calcular a integral, o fluxo, então, do campo vetorial através dessa superfície e pela integral de superfície. O domínio de variação dos parâmetros, nós podemos avaliar no plano x e y. Podemos, inclusive, adotar o próprio x e y nessa descrição. Aqui nós temos a curva C, ela está contida em z igual a 2, então essa é a expressão z igual a 2. X e y variam de 0 a 1, ambos no plano. Eu oriento essa curva no sentido anti-horário. Então, o vetor normal a essa região, a superfície S, é o próprio vetor K, que vai orientar, então, o eixo Z e, consequentemente, ele vai orientar esse vetor normal exterior àquela superfície. Se eu tenho Z, no caso, sendo uma constante, quando eu calculo agora a integral de superfície utilizando a expressão que nós vimos, quando Z é expresso em função de x e y, a unidade ds, porque nós estamos trabalhando com uma região plana, vai corresponder ao próprio dx dy. Calculamos o rotacional do campo vetorial, então é aquele produto vetorial envolvendo as derivadas parciais do campo, e com isso nós vamos multiplicar agora pelo produto escalar o rotacional com o vetor normal à superfície, que é o vetor K, o vetor 0,01. Produto escalar, multiplico componentes correspondentes e depois somo todos esses valores, somo todos esses resultados. E no caso, esse produto gerou a expressão y menos 2. Então, o que nós construímos? Nós identificamos uma parametrização para a superfície, que é o x igual ao próprio x, y igual ao próprio y, z igual a 2. Avaliamos a expressão da raiz quadrada envolvendo as derivadas que compõem a integral de superfície e avaliamos o produto escalar entre o rotacional do campo com esse vetor normal àquele plano, que é o próprio vetor K, vetor unitário que aponta para cima, na direção positiva do eixo Z. Como que nós calculamos agora essa integral de superfície? Do produto escalar do rotacional com N em relação a S. Eu vou calcular a integral dupla dessa função, que é o y menos 2. O y eu assumo como o próprio y, então eu não preciso modificar. Aquela raiz quadrada vezes o termo dA, nós vimos que é o dx dy. E agora nós avaliamos a integral dupla, x e y variando de 0 a 1. Então, nós podemos tomar as duas ordens. Avaliando essa integral dupla, então, primeiro aqui eu integro em relação a x, o resultado eu integro em relação a y, e agora o resultado é menos 3/2. Então, a integral de linha do campo vetorial em relação à curva C vai ser igual à integral de superfície do componente normal desse rotacional sobre a região limitada por C, que é a parte interna daquele quadrado. E nós vamos ter como resultado menos 3/2. Nós podemos interpretar, inclusive, como trabalho, porque nós vimos já que a integral de linha de um campo vetorial, ela pode ser associada com o cálculo do trabalho que o campo tem para deslocar uma partícula entre dois pontos. Então, é uma outra interpretação. Então, eu posso estudar fluxo
eu posso estudar trabalho, área, massa, dependendo do tipo de problema, e recorrer a essas integrais e as suas associações com as integrais que nós já estudamos. Agora nós vamos conferir no quadro como resolver o problema. Então, nosso objetivo era primeiro estudar esse teorema e agora nós vamos utilizá-lo no estudo do campo vetorial e do fluxo que nós temos naquela região. Então, nós tínhamos um cilindro, agora ele estava sendo descrito em relação ao eixo Y. Nós trabalhamos com uma interseção e obtivemos um círculo ou o seu limite como sendo uma circunferência. Então, esse é o protótipo que nós vamos utilizar e aqui nós temos a representação desse campo vetorial. Eu quero aplicar o teorema de Stokes. Então, eu vou utilizar uma estratégia análoga ao que nós já realizamos, identificando o rotacional, que nesse caso é o vetor 2J. A superfície, no caso, vai ser aquele círculo de centro na origem, de raio 1, e contido no plano y igual a 4. Então, no momento de parametrizar, eu vou adotar o y constante igual a 4. X e z vão variar na circunferência, porque nós temos um cilindro, é a parametrização ainda de um cilindro. Nós podemos identificar primeiro o módulo daquele produto vetorial entre as derivadas de R, ou nós podemos já modificar para coordenadas cilíndricas. Então, primeiro vamos calcular essas derivadas. A derivada de R em relação a x, então nós iríamos obter 1 na primeira componente, 0 e 0 nas outras duas. Se eu derivo em relação a z, eu obtenho um vetor 0, 0 e 1. Então, essa é a ideia da derivada. Eu derivo cada componente em relação ou a x ou a z e construo vetores. Então, essas derivadas são descritas pelos vetores I e K. Quando eu calculo o produto vetorial entre eles, eu tenho o vetor menos J. Se eu tenho o vetor menos J, ele é um vetor unitário, o módulo desse vetor é igual a 1. Então, algumas informações que nós podemos extrair. E nós queremos calcular fluxo de rotacional sobre S. Então, nós queremos avaliar o fluxo desse campo atravessando a região S. Se nós aplicarmos as coordenadas polares, nós temos no plano YZ, no plano XZ, a variação do raio de 0 a 1, porque aquela curva que nós estamos avaliando tem raio máximo, dentro da região o raio maior valor seria 1, e o θ variando de 0 a 2π, porque nós temos toda a circunferência, toda a base daquele cilindro. Com isso, a integral de linha do campo F é a integral dupla do rotacional, a integral de superfície do rotacional, e nós vamos adequar agora a uma integral dupla do rotacional, produto escalar, com o RU vetorial RV. Por que eu apliquei essa ideia? Porque eu estou calculando uma integral de superfície de um campo vetorial. Então, ele seria um outro campo, uma espécie de um campo G, que foi aquela primeira expressão que nós avaliamos no início dessa situação problema. Como que é a integral de um campo vetorial, a integral de superfície? É a integral dupla sobre o domínio de variação dos parâmetros dessa expressão, desse campo G, produto escalar, com esse vetor, que é o produto vetorial dos vetores tangentes. O rotacional, nós já calculamos, é igual a 2J. O produto vetorial entre o RU e RV, que nesse caso é o Rx e o Rz, ele é menos J. Então, é o produto escalar entre esses dois. Mas eu vou modificar para coordenadas cilíndricas, ou no caso, se eu avalio só no plano, coordenadas polares. Sempre que nós modificamos uma integral dupla para coordenadas polares, nós precisamos acrescentar o jacobiano, que nesse caso é R. Então, eu tenho esse produto escalar entre os dois vetores. O resultado desse produto escalar é menos 2. Então, eu tenho uma integral dupla com as variações de θ e de R
da função menos 2, fruto do produto escalar, vezes R, dr dθ. E agora eu tenho uma integral dupla escrita em coordenadas polares. Calculo primeiro a integral em relação a R, substituo os parâmetros e calculo a outra integral e obtenho o resultado. Nós observamos que essa integral de linha ou a integral de superfície do rotacional, ela é diferente de zero, o resultado. O resultado é menos 2π. Como essa integral não resultou em valor nulo, nesse regime o fluido pode apresentar as rotações em torno do eixo da tubulação, que foi o que nós já estudamos em relação a esse rotacional. Quando eu estudo o rotacional de um campo vetorial, eu identifico se existem determinados pontos redemoinhos ou regiões de turbulência. Então, nesse caso, nós conseguimos identificar que na superfície que eu estou avaliando, no momento em que o campo atravessa essa superfície, podem formar, então, esses tipos de regiões. Não é um escoamento laminar, como nós dizemos, mas sim é um escoamento no qual nós podemos identificar essas rotações e a formação desses redemoinhos. Então, com o teorema de Stokes, nós podemos avaliar esse tipo de situação, observar a característica do fluido e como ele se comporta ao longo de uma certa superfície, quando ele está atravessando uma determinada superfície. E assim, nós concluímos essa segunda situação problema. Olá! Agora que você já solucionou duas das SPs, muitas das teorias vistas na pré-aula fazem mais sentido, não é mesmo? Essa é justamente a função das situações problema, te preparar de forma mais prática para a realidade da vida profissional. Já conhecer algumas das situações que podem surgir no dia a dia faz de você um aluno mais preparado para o mercado de trabalho. Bom, a SP3 já vai começar. Se ficar com dúvida em algo, pode entrar no fórum e enviar sua pergunta, ok? Até mais! Vamos agora, então, à situação problema 3. Vamos ao 4. No contexto, então, de atuação na indústria automotiva, na terceira tarefa, o objetivo é resolver uma situação na qual se deseja saber precisamente o fluxo de um fluido de freio, cuja taxa de vazão por unidade de área é descrita por um campo vetorial. Então, esse fluxo do fluido é descrito por esse campo. Nós queremos estudar o fluxo através de uma superfície, que agora vai ter a forma de uma caixa retangular, e ela está construída em torno do eixo Y, e a sua projeção no plano XZ, então pensando na base dessa região, ela vai ser um quadrado de lado com medida 8 unidades, centrada na origem. E nós podemos pensar nessa caixa como uma altura de 10 unidades. Então, a variação em Y vai ser de 0 a 10. Então, nesse problema, nós precisamos estudar esse fluxo. Como avaliar o fluxo? Para isso, nós vamos recorrer a um outro teorema importante do cálculo vetorial. E nós vamos retomar um teorema que nós já estudamos, porque ele é uma espécie de generalização do teorema que nós já vimos anteriormente, que é o teorema de Green. Então, no teorema de Green, nós podemos observar que existem diferentes formas de representação. Então, no teorema de Green, nós temos aquela primeira forma. Nós temos também, que é uma ligação entre integral de linha e integral dupla. E nós estudamos também duas formas, que são formas vetoriais. A primeira, que associa a integral de linha com a integral dupla do rotacional na direção do vetor k, então é a forma tangencial, a circulação rotacional, ou no segundo caso, que é a forma normal ou fluxo divergente, que é a integral dupla agora da divergência do campo. E é essa terceira forma, a integral do campo F, em relação a essa componente normal, que indica a taxa com que o fluido entra ou sai de uma região do plano limitada por essa curva C. Então, essa última versão é que nós podemos utilizar com maior frequência nesse estudo de taxa de entrada e de saída de fluido, então esse fluxo de um determinado fluido através de uma região.
Só que aqui nós estamos trabalhando no plano. Nós queremos estender essa ideia para uma região no espaço, para uma superfície. Então, nós vamos adequar essa última versão e construir a representação agora dessa mesma ideia. Então, o fluxo de um determinado fluido atravessando uma certa superfície S, que é a integral de superfície de F em relação à sua componente normal sobre S, vai ser a integral tripla do divergente de F, porque agora eu não estou mais no plano, eu estou em uma região no espaço. A região S, que é a superfície que eu estou estudando. Então, a integral de F escalar N sobre essa superfície S é a integral tripla do divergente sobre E. Quem que é essa região E? É a parte interna da superfície S. É toda a região do espaço que é limitada por essa superfície S. Então, se fosse uma esfera, é toda a região interior mais a casca da esfera. Então, o S seria só a região externa, só aquela camada que vai limitar e definir a esfera. O volume E é todo o interior dessa esfera. Essa adequação do teorema de Green para R3 é chamada de teorema da divergência. E o teorema da divergência é aquele que associa a integral da derivada de um campo vetorial, então associa a integral do divergente de um campo vetorial com uma integral na fronteira dessa região, a integral da superfície do campo vetorial em relação a essa superfície. Então, esse teorema da divergência ele é uma extensão do teorema de Green, agora pensando na região no espaço, uma região tridimensional. Então, eu avalio um fluxo através de uma região tridimensional e eu adequo com uma integral tripla, porque eu estou pensando agora em 3 dimensões. Se é uma integral tripla, nós precisamos estudar a região e descrevê-la corretamente. Então, aí surge novamente a necessidade de estudar as integrais triplas, como são definidas, os tipos de coordenadas. Então, nós podemos nos deparar com diferentes regiões no espaço. E dependendo da região, então nós vamos ter uma certa descrição. Então, vamos verificar no quadro um desses casos. Então, aqui nós temos que o teorema da divergência vai envolver essa integral tripla, que vai ser uma integral relativa a uma determinada região no espaço. E aí eu identifico essa região com domínio no plano e funções a partir desse domínio para limitar a terceira variável. Além de caracterizar a região que eu estou estudando, eu preciso dar uma orientação a essa superfície. Assim como eu oriento uma curva no sentido horário ou anti-horário, eu também posso orientar uma superfície. No caso da superfície fechada, qual que é a orientação positiva? É a orientação com aqueles vetores normais, que são ortogonais à superfície, apontando para fora. Então, vetores normais unitários exteriores. Então, sempre quando esses vetores ortogonais a cada região da superfície, eles apontam para fora. E a orientação negativa é quando eles apontam para dentro. Isso vem da ideia também da regra da mão direita, no estudo dos vetores. Então, a orientação positiva sempre vetores normais exteriores à superfície. E com toda essa ideia, o teorema da divergência, então, nos diz que se nós temos uma região simples no espaço, limitada por uma superfície S, orientada positivamente para fora, o F é um campo vetorial com as suas componentes diferenciáveis, então vale essa associação entre a integral de superfície do campo com a integral tripla do divergente. E nós podemos aplicar esse teorema no estudo da lei de Gauss, por exemplo, que avalia fluxo de campo elétrico. Nós podemos avaliar o estudo de fontes, de sorvedouros. Então, quando o fluxo ele atravessa um determinado ponto, nós temos uma fonte, o divergente é positivo, ou quando um ponto atrai todo esse fluxo, então o fluxo vai em direção dessa região, e aí nós temos um sorvedouro, o divergente no ponto ele é negativo. Então, todos esses estudos são possíveis partindo também do teorema da divergência. E como nós aplicamos esse teorema
na resolução de problemas. Qual que é a vantagem em se utilizar esse tipo de teorema? Então, nós vamos ao quadro conferir um exemplo que é a respeito de estudo de fluxo de um campo vetorial. Então, nesse exemplo, nós temos uma esfera como sendo a nossa região, temos o campo e queremos aplicar o teorema da divergência nesse caso. A primeira etapa vai envolver, então, o cálculo do divergente desse campo vetorial, que são as derivadas parciais das componentes, e no caso o divergente ele é constante, igual a 1. A esfera unitária, então é uma esfera centrada na origem, com raio igual a 1. A integral de superfície do campo, nós sabemos que é a integral tripla do divergente. Só que o divergente é a função constante igual a 1. Quando eu calculo uma integral tripla da função constante igual a 1 sobre uma região no espaço, na verdade eu estou calculando o volume dessa região no espaço. Quando nós tínhamos a integral dupla da função constante igual a 1, eu tinha a área. A integral tripla de 1 fornece o volume. Qual é a região que nós estamos estudando? É a esfera. O volume da esfera é 4/3 de πr ao cubo. O r é igual a 1. Por isso que, nesse caso, o fluxo é 4π sobre 3. Então, com esse teorema da divergência, eu consigo associar uma integral de superfície com a avaliação agora de uma integral tripla. E na integral tripla, nós podemos utilizar essas definições. Mantendo, então, essa mesma ideia, nós vamos resolver a situação problema. Aplicar o teorema da divergência no estudo desse caso. Nós conhecemos o campo que está associado a essa vazão. Nós temos a nossa superfície, que é essa caixa retangular, descrita em torno do eixo y, y variando de 0 a 10, e a sua base sendo quadrados de lado 8. Vou avaliar a integral pelo fluxo, o fluxo por meio da integral de superfície. Então, eu tenho a integral de superfície sendo igual à integral tripla do divergente. Primeiro, eu vou avaliar esse divergente. Calculo as derivadas parciais e encontro uma função que depende das variáveis. Agora, eu preciso descrever a minha superfície. É uma superfície irregular, o y varia de 0 a 10, x e z ambos variam de menos 4 a 4, para que seja um quadrado de lado 8. Então, é uma região com o formato de uma caixa retangular, então seriam aqueles limites mais simples de integração. Todos eles são constantes. Então, vai ser a integral tripla do divergente sobre essa parte interna da caixa, que é exatamente descrita por coordenadas cartesianas a partir dessas três relações. Conhecendo essas expressões, então nós vamos ter que a integral tripla do divergente é a integral tripla da função que nós calculamos sobre a região E. Como são todos limites constantes em relação a x, y e z, nós podemos tomar diferentes ordens. Aqui no caso, primeiro nós estamos integrando em relação a y, depois o resultado integramos em relação a z e, por fim, integramos em relação a x. Quando nós integramos em relação a y e substituímos os limites de integração, o integrando, que é uma soma de funções, eu posso separar em duas integrais duplas. Então, eu posso calcular essas integrais separadamente. Então, quando eu calculo a primeira integral, que é da função e elevado a z, eu vou obter como resultado 80 e elevado a 4 menos e elevado a menos 4. Então, essa é uma parte da integral. Quando nós calculamos a segunda, que envolve a função x e elevado a xz, o resultado é nulo. Então, a integral tripla do divergente é a soma dos resultados dessas duas integrais. Por isso, que a integral tripla do divergente é 80 vezes e elevado a quarta menos e elevado a menos 4. A segunda integral nós aplicamos substituição, a primeira é direta, e nós vamos ter aproximadamente 4.366,4. Mas o que esse número representa? Ele representa o fluxo desse campo vetorial F
atravessando a superfície S, atravessando essa caixa. Então, pela integral de superfície, eu consigo avaliar fluxo no espaço. E tanto pelo teorema de Stokes quanto pelo teorema da divergência, eu consigo uma associação entre as integrais duplas, as integrais triplas, as integrais de superfície e as de linha. Então, eu consigo articular todas essas integrais, todos esses conceitos entre si. E a partir de um conceito eu consigo estudar as características do fluido, como que se dá esse fluxo, se ele é laminar ou não, e todas as demais características. E assim nós concluímos a terceira situação-problema. E agora que todos os desafios foram concluídos com sucesso, é hora de refletir sobre o que foi visto. O objetivo das SPs é ampliar o seu conhecimento e te ensinar a como utilizar na sua realidade profissional os conceitos vistos aqui. Essa é uma metodologia que exige muita proatividade e empenho da sua parte, já que segue o modelo de uma das tendências mais avançadas no mundo, a sala de aula invertida. E em contrapartida, vai te transformar num profissional diferenciado e mais qualificado para desempenhar as funções da sua profissão. Por isso, faça bom uso dos materiais e das interatividades oferecidas. Ah, não deixe de acessar o seu ambiente virtual e completar a sua pós-aula, ok? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Até mais! Vamos avaliar, então, uma outra situação ainda a respeito das superfícies, dos cálculos de integrais. Então, vamos ao quadro e nós vamos nos deparar com uma superfície da segunda forma como nós verificamos na definição da integral. Eu expresso z em função de x e y. E eu tenho as variações de x e y. Então, eu já tenho uma parametrização praticamente direta somente por esse tipo de representação. Então, aqui nós queremos uma integral de superfície da função y sobre essa região S, que é descrita por essa superfície. Conhecemos as variações de x e y. Então, qual que é a parametrização mais natural que nós temos? X e y nós mantemos e o z nós expressamos em função de x e y pela equação da superfície. Quando eu avalio as derivadas parciais de z, em relação a x é 1, em relação a y é 2y. Nós avaliamos agora a raiz quadrada de 1 mais cada uma dessas derivadas ao quadrado e associamos o cálculo da integral de superfície com uma integral dupla. Permaneço com a função y, porque a parametrização manteve o y da forma como ele foi apresentado. E resolvendo, então, as integrais duplas, nós obtemos qual é o valor dessa integral de superfície. Então, nós temos essas duas situações. Eu posso ter uma superfície descrita de forma implícita, e eu preciso adequar os meus parâmetros, utilizar coordenadas cilíndricas, esféricas, ou eu posso trabalhar também, no caso da superfície definida de forma explícita, com essas parametrizações naturais. E aí eu adequo a expressão da integral dupla correspondente a cada uma dessas situações. Uma envolvendo módulo de produto vetorial e a outra envolvendo essa raiz quadrada das derivadas em relação à parametrização de z. Agora nós temos um momento de perguntas. Caso você tenha alguma dúvida, encaminhe para que nós possamos discutir a respeito. Bom, vamos retomar a situação problema 2. Então, nós estávamos avaliando um fluxo e nós tínhamos que calcular uma integral dupla. Então, nós temos uma dúvida em relação ao resultado. Quando nós calculamos o rotacional, nós tínhamos o vetor 2j. Quando nós avaliamos agora o produto vetorial entre os vetores tangente, o resultado foi menos j. Quando nós calculamos o produto escalar entre eles, o resultado é menos 2. Então, é uma correção que nós temos que fazer.
Então, eu estou integrando menos 2R. Por isso que o resultado vai ser menos 2π. Então, vem desse produto escalar. Então, faltou apenas incluir esse sinal negativo no caso. Aí, no momento de calcular a integral, temos a presença desse sinal negativo também, que vai gerar o sinal negativo no resultado. Então, o objetivo nesse caso era observar se o resultado seria nulo ou não. Nos dois casos são diferentes de zero, mas nós só temos essa correção devido ao produto escalar. Lembrando que é o produto que nós calculamos componente a componente entre os vetores e depois somamos esses resultados. Então, na aula de hoje, nós observamos essas integrais calculadas sobre superfícies e alguns teoremas importantes, que são os teoremas da divergência, o teorema de Stokes e também o teorema de Green. Então, é importante estudar cada um desses teoremas, observar que tipos de relações eles apresentam. É uma integral de linha com uma integral dupla? Ou é uma integral de superfície com uma tripla? Então, é importante observar esses fatos pensando sobre em que região estou trabalhando. Estou no plano? Estou no espaço? Então, tudo isso deve ser levado em conta quando nós queremos resolver um problema relacionado ao cálculo vetorial. Então, não basta conhecer uma integral de linha, conhecer uma integral de superfície. Nós temos que observar quais são as possibilidades que nós temos. Se eu quero calcular um fluxo, que tipo de resultados eu posso utilizar? Se eu quero um trabalho, como que eu utilizo a integral de linha? Se eu consigo associar com uma dupla, com uma simples? Então, essas relações precisam ser estabelecidas. No momento da prova, então, vão ser exigidos conhecimentos em relação a cada um desses temas, as aplicações, como que nós estudamos, tanto de forma teórica quanto de forma prática, cada um desses resultados. Por isso que é importante revisar, retomar cada um desses conceitos. Poderá ser utilizado as calculadoras científicas comuns ou calculadoras comuns. Os celulares e as calculadoras gráficas não poderão ser utilizados. E caso você tenha alguma dúvida em relação aos temas que foram tratados nessa aula, também no material da disciplina, não se esqueça ainda de participar do fórum, encaminhar as suas dúvidas e também as suas contribuições. Desejo a você bons estudos e até a próxima!